Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nessa aula continuaremos falando sobre o Teorema de Thevenin. No vídeo anterior, eu mostrei que um circuito linear ele pode ter seu equivalente formado por uma fonte de tensão em série com um resistor, e a este circuito é determinado como circuito equivalente de Thevenin. Vimos que, para determinar o equivalente de Thevenin, podemos ter duas situações. O primeiro caso, quando não temos fontes dependentes, e o segundo caso, quando temos fontes dependentes. E esse será o tema desse vídeo. Determinar o equivalente de Thevenin quando temos circuitos com fontes dependentes. Vale salientar que em ambos os casos, nós teremos o equivalente formado por uma fonte de tensão em série com um resistor. Então, precisamos determinar o valor dessa fonte de tensão e dessa resistência em série com a fonte. Para o segundo caso, assim como o primeiro caso, o valor do V de TH ele é obtido quando abrimos os circuitos nos terminais desejados. A grande diferença nesse segundo caso é para o cálculo do R de TH. E nós temos dois métodos para isso. O primeiro método, chamado de método das fontes fictícias, na qual eu desativo todas as fontes independentes e então calculo a resistência equivalente a partir da presença de fontes que eu vou forçar, também chamada de fontes fictícias. Então, por exemplo, no circuito da figura 3, eu tenho o meu circuito linear com as minhas fontes independentes já desativadas, chamado aqui de circuito desativado, e vou forçar uma fonte. Nesse caso aqui da figura 3, eu vou forçar uma fonte de tensão, e então determino a corrente. Ou eu posso forçar, ou criar, por isso fontes fictícias, uma fonte de corrente e determinar o valor da minha tensão. Porque com essas grandezas conhecidas, eu determino o valor de R de Thevenin a partir da lei de Ohm, onde a tensão dividida pela corrente, eu tenho o valor do R de TH. Então, ratificando, ou melhor, repetindo, eu vou pegar meu circuito linear, tá? Que é onde eu tenho presença de fontes dependentes, vou desligar apenas as fontes independentes, E aí aqui é chamado de circuito desativado. Forço ou crio uma fonte de tensão ou corrente. No momento que eu forço uma fonte de tensão ou corrente, esse valor é conhecido. E vou analisar o circuito para obter a outra grandeza. Por exemplo, se eu forço uma fonte de tensão, tenho aqui o valor de VF conhecido, eu vou obter o valor de F e então encontro o R de TH. Se eu forçar uma fonte de corrente, o meu valor da corrente ela é conhecida. E eu vou analisar o meu circuito para encontrar o valor de tensão. E aí, obter o valor de R de TH. Então, esse seria o primeiro método para obtenção do R de TH quando eu tenho presença de fontes dependentes. Marley, não está muito claro ainda. Vamos a um exemplo numérico. Acredito que assim vai ficar mais fácil para todos entenderem. Então, no exemplo 1, eu tenho que determine o equivalente de Thevenin no circuito. Então, no circuito da figura 4, eu tenho a presença de uma fonte dependente. Se eu tenho uma presença de uma fonte dependente, eu caio no caso 2 da determinação do circuito equivalente de Thevenin, na qual ele me diz que, para encontrar o R de TH, eu preciso desativar a minha fonte independente, nesse caso, a fonte de corrente de 5 A. Como mostra o circuito da figura 5, eu tenho aqui a minha fonte de corrente desativada, basta eu abrir o circuito para desativar essa fonte. Então, aqui eu tenho um circuito da figura 4, aqui que eu digo na figura 5, tá? Eu tenho um circuito da figura 4 sem a presença da minha fonte de 5 A. Segundo o método 1, eu forço ou uma fonte de tensão e busco a fonte de corrente, ou forço
uma fonte de corrente e busco o valor da tensão. Você poderia fazer qualquer um dos dois, tá? Eu vou forçar uma fonte de tensão de um valor que eu determinei como 1 volt, apenas para a simplificação dos cálculos, mas vocês podem determinar o valor da fonte da forma que vocês acharem melhor que simplifica os cálculos. E aí vou obter meu I0, porque meu R de TH, ele vai ser dado por 1 volt dividido por I0. Então, para eu obter o R de TH, eu vou buscar o meu I0, tá? Qual método vocês preferem? Qual método vocês aplicam aqui para determinar a corrente I0? Vocês quem dizem, tá? Eu vou aplicar análise das malhas. Então, chamar isso aqui de uma malha 1, cuja corrente é 1I1. Chamar isso aqui de uma malha 2, cuja corrente é I2. Então, malha 1, malha 2. Chamar isso aqui de uma malha 3, cuja corrente é 1 e 3. Vale salientar que o meu I0, que eu estou buscando, ele vai ser menos I3. Então, por quê? Porque I3 está nesse sentido aqui e o I0 está no sentido oposto. Então, eu posso analisar as 3 malhas, resolver o sistema linear e obter o I3, tá certo? Então, vamos lá, vamos rodar a malha 1 para a malha 1. Eu tenho que menos 2Vx mais 2 I1 menos I2 é igual a 0. Para a malha 2, eu tenho que 2 I2 menos I1 mais 6 I2 menos I3 mais 4 I2 é igual a 0. Então, 2 é I2 menos I1, 6 I2 menos I3, 4 I2 é igual a 0. Para a malha 3, eu tenho que 2 I3 mais 1 volt, que é o valor dessa fonte de tensão, mais 6 I3 menos I2 é igual a 0. Eu tenho 4 variáveis, eu preciso de mais uma variável, mas eu sei que, lei de Ohm aqui, Vx vai ser igual a menos 4I2. Agora sim, eu posso substituir o valor de Vx por este, eu fico com 3 equações, 3 variáveis. Ao fazer isso, vocês vão encontrar que o valor de I3 vai ser igual a menos 1/6. Dessa forma, o I0 vai ser igual a 1/6, tá bom? Só que eu tô buscando o meu R de TH, tá? O R de TH vai ser 1 dividido por 1/6. Ou ainda, R de TH vai ser 6 ohms. Então, esse é o valor da resistência de Thevenin. Observe que para o método 1 eu forcei uma fonte de tensão, então é uma fonte fictícia, ele não estava inicialmente presente no meu circuito e busquei o I0. A partir da lei de Ohm, eu obtive o meu R de TH. Mas, para eu encontrar o valor, ou melhor, o circuito equivalente de Thevenin, que é o que a questão pede, eu preciso encontrar o meu V de TH. Só que aí é bem comum ao caso 1, tá? Eu abro o circuito, nesse caso aqui o circuito já está aberto, eu encontro o V de TH ou VOC, que é a tensão de circuito aberto, tá bom?
Mais uma vez, vocês podem utilizar o método que vocês quiserem, lei de Kirchhoff dos nós, lei de Kirchhoff das malhas, e enfim. Eu vou fazer pelo método da lei de Kirchhoff das malhas. Vale salientar que esse resistor aqui, ó, ele tá em aberto, tá? O VOC é a própria tensão do resistor de 6 ohms, tá? Então, se você fizer por malha, vamos mais uma vez, chama isso aqui de 1I1, chama isso aqui de 1I2, chama isso aqui de 1I3. De cara, I3, que é para malha 3, tá? I3 é 5 amperes. Para malha 1, eu tenho que menos 2Vx, mais 2 I1 menos I2, A igual a 0. Para a malha 2, eu tenho que 2 I2 menos I1, mais 6 I2, mais 4 I2 menos I3 é igual a 0. Vx, nesse caso aqui, vai ficar igual a 4 I3 menos I2. Só que o que eu estou buscando, que é o V, ó, a tensão de circuito aberto ou a tensão de Thevenin, é 6 I2. Então, eu preciso encontrar quem é I2. Ao resolver o sistema linear, vocês vão obter que I2 vale 10 terços. Bom, I2 valendo 10 terços, o meu V de TH vai ficar 6 vezes 10 terços, vai ficar 20 volts, tá? Então, o método para obter o V de TH, ele não alterou, nesse caso, com a presença de fonte dependente, para o primeiro caso, onde eu não tenho fonte dependente. O que se altera é o cálculo do R de TH, tá? Mas vamos lá responder a essa questão. Ele perguntou qual o circuito equivalente de Thevenin. O circuito equivalente de Thevenin é formado por uma fonte de tensão, na qual calculamos e encontramos como 20 volts, e um resistor equivalente, um resistor em série, que é o R de TH, que nós encontramos como sendo 6 ohms. Então, essa seria a resposta da questão, tá bom? Mas temos um segundo método, ainda nesse segundo caso. Ou seja, o valor de V de TH, o segundo método chama razão entre a tensão de circuito em aberto e a corrente de curto-circuito. Então, para o cálculo do V de TH, nós não alteramos. Abrimos os circuitos no terminal desejado e vimos ali a tensão de circuito em aberto. Ali é o próprio V de TH, tá? Mas para o cálculo do R de TH, com a presença de fonte dependente, eu tenho 2 métodos. O método citado anteriormente, na qual eu forço fontes, ou seja, crio fontes, que é o método da fonte fictícia, e agora apresento a vocês o método 2, onde eu tenho a razão da tensão do circuito em aberto e a corrente de curto-circuito. Significa o seguinte, eu tenho aqui na minha figura 6 um circuito linear. A tensão de Thevenin é a própria tensão do circuito em aberto, tá? A corrente de curto-circuito é o seguinte, eu vou pegar o meu circuito nos terminais desejados e ali forço um curto-circuito, aplico um curto-circuito. A corrente que passa ali, eu vou chamar como a corrente de curto-circuito. E o cálculo do R de TH, nesse caso, vai ser a razão entre a tensão de circuito aberto
e a corrente de curto-circuito. Marli, repete aí. Não entendi nada. Vamos lá. No método 2, para encontrar o valor da resistência de Thevenin, basta eu pegar o valor da tensão de Thevenin encontrado previamente, ou seja, a tensão de circuito em aberto. Estou aqui meu circuito linear, abro meu circuito nos terminais desejados. A tensão ali, a tensão de Thevenin ou a tensão do circuito em aberto é a primeira, vai ser o denominador. E a corrente de curto-circuito vai ser eu abrir meus terminais eu abri nos terminais desejados. Aplico ali uma corrente um curto-circuito. Ao aplicar o curto-circuito, eu vou ter agora uma passagem de corrente. Essa corrente eu vou chamar de corrente de curto-circuito e vai ser o denominador para eu obter o valor da resistência de Thevenin. O valor da tensão de Thevenin, a tensão de circuito aberto, dividido pela corrente de curto-circuito, é a minha resistência de Thevenin. Então, eu tenho dois métodos para calcular a resistência de Thevenin quando eu tenho uma presença de fontes dependentes. Tá bom? Para consolidar o conhecimento, vamos fazer o mesmo exemplo agora com o método 2. Já calculamos a tensão de Thevenin ou a tensão de circuito em aberto, né? Nós calculamos anteriormente, que é abrir o circuito nos terminais desejados. Nesse exemplo aqui, o circuito já está aberto e encontrei o valor da tensão de circuito aberto, ou open source, que é 20 volts, tá? Então, eu posso aqui já nesse segundo método afirmar que o R de TH, que vai ser calculado pelo VOC dividido pela corrente de curto-circuito, eu já tenho um VOC, que é o 20 volts. Vamos buscar, então, a minha corrente de curto-circuito, tá? Para eu encontrar a corrente de curto-circuito, como previamente falado, eu passo um fio nos terminais desejados. E a corrente que passa aqui vai ser a minha corrente de curto-circuito, que é a corrente que eu estou buscando, tá bom? Mais uma vez, vocês podem encontrar por diferentes maneiras. Eu vou vou continuar com a lei de Kirchhoff das tensões, vou fazer análise das malhas. Então, vou chamar isso aqui, continuar chamando de malha 1. Aqui eu vou chamar de uma corrente I1. Vou chamar aqui de uma malha 2 e 2, vou chamar aqui de uma malha 3 e 3, e aqui meu I4, tá? O I4, ele vale 5 ampere. Ele sai direto da presença de uma fonte de corrente em uma única malha. Vamos agora analisar a malha 1. Para a malha 1, eu tenho que menos 2Vx mais 2 e 1 menos I2 é igual a 0. Para a malha 2, eu tenho que 2 e 2 menos I1 mais 6 e 2 menos I3 mais 4 e 2 menos I4, lembrando que já temos o valor de 4, é igual a 0. Para a malha 3, eu tenho que 2 e 3 mais 6 e 3 menos I2 é igual a 0. Lembrando que Vx vai ser 4 e 4 menos I2. E nós estamos interessados no valor de I3, porque a minha corrente de curto-circuito é próprio I3, tá bom? Ao fazer isso, encontramos que o valor da corrente I3
Deixa eu só confirmar aqui os cálculos. O valor da corrente I3 vai ser 3,33. Então, ao resolver esse sistema linear, vocês encontram que I3 vale 3,33 ampere, tá certo? E aí, ao substituir 3,33 aqui, vocês vão encontrar que o R de TH é 6 ohms. Então, independente do método que vocês escolham, seja o método das fontes fictícias ou o método 2, que eu chamei de razão entre a tensão de circuito aberto e o curto-circuito, a gente vai encontrar o mesmo valor. Que significa que o meu circuito equivalente de Thevenin vai ser formado por uma fonte de tensão em série com um resistor, onde para esse circuito aqui, o meu resistor, independente do método, eu encontrei 6 ohms e a minha fonte de tensão foi 20 volts. Então, circuito equivalente, o teorema de Thevenin me diz que eu tenho um circuito equivalente, ou seja, com mais, que vai trazer simplificações na minha análise, formado por uma fonte de tensão e por um resistor. No caso do circuito equivalente de Thevenin formado por fontes dependentes, eu tenho 2 métodos de resolução. Método 1, método da fonte fictícia. Método 2, onde eu encontro a tensão em aberto e a corrente de curto. Todos os 2 métodos servem para encontrar o valor da resistência de Thevenin. O valor da fonte de tensão de Thevenin, ele é obtido independente dos casos e dos métodos, analisando o valor da tensão nos terminais desejados abertos, tá? Por isso que é tensão de circuito em aberto. Bom, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Nos vemos numa próxima aula.